Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Regis e estou aqui gravando uma aula de História para o nono ano do ensino fundamental, para a escola Rubens Paiva, onde eu sou professor de História. Eu estou fazendo essa gravação pelo Zoom e a gente vai começar a fazer vários testes aí para o quarto bimestre, tá bom? A aula de hoje é uma revisão para o projeto de reforço e recuperação. Então eu vou estar aqui, vou compartilhar a tela com vocês, o PowerPoint que eu preparei, para a gente começar aqui a aula, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, hoje é a nossa primeira aula online do terceiro bimestre. Eu sou o professor Reis, da disciplina de História, nono ano C, outubro de 2020. Então o que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje? Então a gente vai trabalhar a ditadura militar no Brasil, depois a redemocratização e os direitos humanos. E o que são os direitos humanos? Então aqui, quais são as habilidades que vão ser trabalhadas nessa aula? Então, a habilidade é a EF09HI19, que é identificar e compreender o processo que resultou a ditadura civil-militar no Brasil e discutir as emergências de questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos de violação dos direitos humanos. Depois, discutir os processos de resistência e as propostas de reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura civil-militar. Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira no final do período ditatorial, até a Constituição de 1988, e relacionar as transformações da sociedade brasileira aos protagonismos da sociedade civil após 1989. Então essas são as habilidades, seriam assim, o que a gente precisa ter para conseguir entender o conteúdo e como o conteúdo vai fazer com que vocês tenham essa habilidade, tá bom? Então vamos aqui. Quais são os objetivos dessa aula de hoje? Então, compreender o contexto que levou à ditadura militar de 1964 a partir dos desdobramentos das reformas de base lançadas por João Goulart. Reconhecer que a ditadura militar no Brasil teve nuances em cada governo, bem como suas respectivas decisões, sobretudo em relação aos atos institucionais que serão analisados, assim como as práticas de perseguição política à sociedade civil. E por último, discutir a mobilização cada vez maior e em diferentes escalas da sociedade brasileira pela garantia dos direitos civis e pela redemocratização do Estado. Então aqui são os objetivos que a gente quer chegar, que a gente quer entender. Então no primeiro ponto a gente já vai ver quais foram essas reformas de base do governo João Goulart. Só que antes a gente tem que entender quem era João Goulart. Então o João Goulart ele era o vice-presidente do Brasil, que ele foi eleito junto com Jânio Quadros. Aí Jânio Quadros renunciou e João Goulart assumiu o poder. E aí, o que ele queria? O Jango, ele era um pouco mais à esquerda, realmente, ele queria essa mudança, essa transformação. Então o governo dele anunciou várias reformas. E quais eram essas reformas? Então, primeiro tinha a reforma agrária, que era ter uma democratização da terra, então ele ia desapropriar áreas rurais que não era, que era inexploradas ou exploradas contra a função social da propriedade. Queria uma reforma educacional baseada no método do Paulo Freire. Então ele queria mudar realmente a educação no Brasil. Ia fazer uma reforma fiscal, que era o que? A justiça social. Então aumentar a capacidade de arrecadação do país. A reforma eleitoral, que queria o direito do voto até os analfabetos. Porque hoje então, todo mundo vota, até os jovens de 16 anos. Nessa época, analfabeto não votava, homem, era só homem, provavelmente mulher, era dificilmente votava também. Então, ele queria fazer essa reforma, a reforma urbana, né, que queria mudar, ter uma justiça, né, na utilização do solo urbano, e a reforma bancária. Então, ou seja, eu vou até marcar aqui que a gente vai ver quantas reformas ele queria e a gente acha que essas reformas iam ser possíveis, ó. Então vamos lá, reforma fiscal, aqui. Então ele queria ter uma justiça fiscal e aqui, ó, que ele pretendia limitar as remessas de lucro para o exterior, sobretudo das multinacionais. Acho que as multinacionais iam apoiar isso, tanto que agora a gente vê no Brasil hoje que a Volkswagen veio pedir desculpa porque apoiou a ditadura militar. Vamos ver aqui no outro ponto.
né? Democratização da terra. Você acha que tem terra vai querer dar ou dividir sua terra com quem não tem, mesmo que seja área inexplorada, mesmo que ele não, nem tenha condições de utilizar toda aquela terra? Aqui, ó, reforma bancária. Ele queria ampliar o acesso ao crédito. Cara, tipo, é quase impossível que ele fosse conseguir fazer isso no Brasil, né? Onde a gente tem uma elite que só pensa nela mesma. E aí foi. Então a gente começa a perceber coisas parecidas com os dias atuais. Então vamos lá. E aí o que os militares fizeram na época? Então, eles fizeram um manifesto. Então aqui no manifesto deles eles falam assim: as Forças Armadas do Brasil manifestam absoluta inconveniência com a atual situação, regresso ao país do vice-presidente João Goulart. Então a primeira coisa, eles já não reconhecem o João Goulart como presidente. Eles falam que é um vice-presidente. Entendeu? Ele vai voltar, eles vão voltar no tempo a falar de quando o João Goulart era ministro do Trabalho. Então, ó, já o tempo em que exercer o cargo de ministro do Trabalho, o senhor João Goulart demonstrara bem às claras suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo promovendo agitações sucessivas e frequentes aos meios sindicais. E não menos verdadeira foi a ampla infiltração de ativos e conhecidos agentes do comunismo. Aqui, ó. Tem que ter. Os caras têm que falar, tem que voltar para os comunistas, falar que os comunistas querem dominar tudo. Entendeu? E incontáveis elementos esquerdistas. Então vamos lá, a gente já vê os militares aí já dando sua opinião. Então, na presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo de todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia e na luta civil. Então aqui, ó, eles já deixam a deixa. Eles deixam a deixa, né? Muito proselitismo, é muito redundância. Então eles deixam a deixa. E aqui eles colocam, ó, o senhor João Goulart, sem dúvida alguma, incentiva a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado na anarquia e na luta civil. Então, ou seja, aqui eles já estão mudando a cabeça da população e falando assim, ó, se continuar esse cara, o Brasil vai virar um caos, né? Não, nada vai dar certo, todo mundo vai sofrer, a gente vai virar um caos daqui, vai virar uma bagunça. E é mais ou menos o que a gente vê hoje. Então a gente vê assim que a história é meio cíclica, né? O negócio. Que fala, a gente tem que fazer o certo, mas o que é o certo? Aí é a pergunta que eu deixo pra vocês. Que aí a gente, no final da aula, vai pensar isso daí. E aí, então a gente viu aqui, ó, as reformas de base, depois a opinião dos militares. Agora a gente vai ver a opinião das pessoas. E não são todas as pessoas, são algumas pessoas. Então a marcha da família com Deus pela liberdade. Vou até mudar de cor, pegar um azulzinho aqui, ó. Marcha da família com Deus pela liberdade. Então, o que foi isso? Lembra as manifestações de 2014 para tirar Dilma? Então foi mais ou menos isso também. Então um monte de gente saiu pra rua. A gente não quer virar uma Cuba, a gente não quer os comunistas, a gente quer o direito ao lucro, a gente quer que as pessoas possam fazer o que quiser, a gente não aguenta mais esse governo que é... Então, foi tudo isso. Pra que serviu essa marcha da família com Deus pela liberdade? Não parece um pouco lá falando do Marcha para Jesus? Não sei. Então é mais ou menos isso assim que vai apoiar esse presidente, vai apoiar o regime, né? Primeiro ele apoia os militares que fala, a gente tem que tirar eles do poder. Então ela meio que confirma, é como se o povo estivesse dando aval para os militares tomar o poder. E a gente vê que hoje ainda tem manifestações assim. Quando vocês verem pessoas levando cartaz, volta do AI-5, é intervenção militar. Então é mais ou menos isso que essas pessoas estão pedindo de novo. E aí vai dizer, mas foi bom naquela. Bom pra quem? Pra quem que foi bom? Pra quem foi perseguido não foi bom. Pra quem era pobre também não era boa. Tipo, tinha gente que conta assim da minha família que podia sair na rua, que chegava os caras do exército e sentava madeira. Então, quer dizer, era bom pra quem?
Então a gente tem que pensar isso. E aí também, meus queridos, tem aqui a questão internacional, né? Essa parte internacional aí, né? Lá liderada pelos Estados Unidos, que você vê a galera falando imperialismo norte-americano, mas teve isso mesmo. E até hoje tem, até hoje os americanos querem influenciar na vida de todos os outros povos, né, de todos os outros países da América e, quiçá, do mundo. Os caras têm esse objetivo mundial. Então eles fizeram a Operação Condor. Ah, ficou muito escuro, né? Mas dá pra ver, vou pintar mais bonitinho aqui. A Operação Condor. O que era essa Operação Condor? Então eles começavam a ir minando os governos dos países, como fizeram aqui no Brasil também, nessa última década. Também fizeram na Argentina, fizeram no Paraguai, fizeram no Uruguai, fizeram no Chile. Então eles vão minando para colocar pessoas que vão seguir as suas diretrizes. E aí eles vêm falar que professor doutrina, quem doutrina é os Estados Unidos e quem aceita essa opinião. Então vamos lá, aqui ó. Veio a questão, né? Que na década de 60 e 80 eles vieram para o Brasil, depois foi Argentina, Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina de novo. Então o que eles iam fazendo? Eles iam favorecendo a inserção, né, a entrada das Forças Armadas e que elas tomassem o poder com esse medo do comunismo, como se o comunismo tivesse existido em algum lugar do mundo de verdade, entendeu? Até alguns amigos meus vão brigar comigo, mas se a gente for ver, nunca nenhum país foi realmente comunista. Para existir o comunismo, isso é a minha opinião, dos meus estudos, deveria ter sido no mundo inteiro. Então nunca existiu um comunismo. Ou se existiu, foi um comunismo de mercado. Então aqui a gente vê ó, que sempre a ideia deles, as principais características, anticomunismo. O que a gente escuta hoje? Esse cidadão que está no poder do Brasil falando, os comunistas, esquerdistas, para! Tipo assim, a identificação do inimigo interno. Quem foi o inimigo interno aí nos últimos tempos? Foi o PT. Qual que era o inimigo interno nessa época aí? Era as manifestações, os sindicatos, a, os estudantes, entendeu? E aqui as Forças Armadas. Então essas coisas elas teve em comum. Então a Operação Condor era essa intervenção internacional, tá? Então vamos lá. E aí, beleza. Também, então a gente viu aqui, ó, vou voltar de novo. Ó, então tinha aqui as reformas de base do governo, depois os manifestos dos militares, então foi a opinião dos militares, depois a opinião dos cidadãos, entre aspas, porque não eram todos, né? A intervenção internacional, então essa questão internacional, e agora a gente vai ver a imprensa brasileira. Essa imprensa que se diz sempre que fala a verdade, sempre coloca as coisas boas, né? Tem compromisso com a verdade aqui. Então, ó, em outubro de 1963, grupos de comunicação dos diários associados, então o Jornal, o Globo e o Jornal do Brasil, também uniram suas emissoras Tupi, Globo e Jornal do Brasil e montaram a Rede da Democracia. Deixa eu pintar isso daqui para vocês não esquecerem. A Rede da Democracia. E qual que era o objetivo dessa Rede da Democracia? Era deter o governo Jango e as reformas de base, porque quem é que controla a imprensa? São os ricos. Tu acha que os ricos vão querer perder os privilégios que eles têm? Não. Então eles vão encontrar alguma forma, vão encontrar algum jeito, vão lá, tipo, desenvolver, falar. Tipo assim, dá pra você contar um monte de mentira só dizendo verdade, tá? Então o objetivo era deter as reformas de base. E aí o que fez? Então, a atuação da imprensa na articulação do golpe civil e militar resultou na deposição do governo João Goulart e a implantação do AI-1 e a eleição indireta de Humberto Castelo Branco. Tá? Então a atuação desses grupos ficou conhecida como Rede da Democracia, que eles, vamos defender a democracia e botam o militar no poder. Então é mais ou menos isso. Então agora foi dado o golpe, deu o golpe. E o que vai acontecer? Os primeiros anos da ditadura militar, de 64 até 68, que foi 64, 64 até 68 vai ser algo mais ou menos assim. Era uma transição, então era meio parecidinho com o que era o governo antes, então eles faziam algumas coisinhas e iam mudando. A ditadura vai ficar forte, vai ficar endurecida em 68, quando eles promulgam o AI-5. Então aqui vamos ver, ó.
Isso é um jornal que apoiou os militares lá em 64. Então, no cabeçalho do Jornal do Brasil, do dia 14 de dezembro de 1968, aparecia escrito: Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 em Brasília, mínima 5 graus nas Laranjeiras. O que significava isso? Que foi promulgado no dia 13 de dezembro de 1968 o AI-5. E o que era o AI-5? Foi o pior ato institucional de todos. Porque o que ele coloca? Então vamos ler junto. Tá aqui, ó. Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo correspondente fica autorizado a legislar em todas as matérias e exercer as atribuições previstas nas constituições ou na lei orgânica dos municípios. Então, ele decretou o recesso parlamentar. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar intervenção nos estados e municípios sem limitações previstas na Constituição. Então, vamos lá. Ó. O presidente poderá decretar intervenção nos estados e municípios sem limitações. Sem limitações. Ó, no interesse de preservar a revolução, então eles não chamavam de golpe, eles chamavam de revolução, o presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar os mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Ou seja, o presidente da República poderá suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos. Tá aqui, ó, já começa, já, ó, o presidente da República tem poder total, o cara pode fazer o que quiser. A suspensão dos direitos políticos com base nesse ato importa simultaneamente em cessação do privilégio de foro e prerrogativa da função, suspensão dos direitos de votar e ser votado, proibição de atividades e manifestações de natureza política, aplicação necessária das seguintes medidas de segurança. Então, liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. O presidente da República, em qualquer dos casos previstos na Constituição, poderá decretar estado de sítio e prorrogá-lo fixando o respectivo prazo. Então, gente, o que é estado de sítio? Estado de sítio normalmente é decretado estado de guerra. Então é quando ele tira os direitos constitucionais de todos os cidadãos. Quando tá uma guerra, até dá pra entender. Mais ou menos também, porque guerra é eles que fazem, não fui eu que fui fazer guerra com outros países. Mas é isso, é pra poder tomar as decisões sem, sem perder aqui. Pera aí que só vou pausar aqui. Não. Deixa quem liga agora, meu. Então, voltando, depois eu corto na edição. Então é isso. Então, o estado de sítio é quando tira os direitos, das pessoas, tá? E aqui, ó, esse também é interessante. Fica suspenso o habeas corpus, né, no caso de crimes políticos. E o que determina que é um crime político? Então, tem isso também. O que seria o habeas corpus? É a pessoa poder, ela pede para poder ter direito de defesa. Então, esse foi o ato institucional número 5. Então, que vai regulamentar a censura, que vai perseguir as pessoas, que baseado nesse ato institucional, as pessoas podem ser presas, entendeu? E nem ser soltas. Então, começa. Então, por causa desse ato aí, a gente vai ter a resistência armada. A galera, tipo, chega e fala assim, não é possível. Não é possível a gente não vai deixar os caras dominarem e a gente não vai fazer nada. Então começa a resistência armada. E aí, vamos lá. Então a partir de 1968, a ditadura militar ampliou o seu aparato repressor. Em diversas frentes, a repressão da ditadura atuou para reprimir movimentos sociais como os estudantis, o operário e até mesmo demonstração de oposições entre os próprios deputados. O fechamento do regime fez com que muitos opositores se lançassem à resistência armada, movimento que atuou para derrubar a ditadura pela via armada entre 68 e 73.
Aí vai falar assim, ah, mas os caras eram terroristas, os caras tinham roubava banco, fazia essas coisas. Qual que era a ideia? Você não conseguia mudar o país pelas vias democráticas, tanto que tentavam, tinha lá passeatas, tinham manifestações, só que essas manifestações eram reprimidas, as pessoas não podiam fazer, que a gente viu lá no AI-5, se alguém fosse fazer alguma manifestação, ela poderia entrar naquela lei de segurança nacional aqui, ó, tá vendo? E ser presa, e ser presa. E aí, então, o que vai acontecer? As pessoas começam a ir para a clandestinidade e falam assim: se a gente não vai por bem, a gente vai por mal. Eu, particularmente, sou contra uma revolução armada, porque a gente vê no mundo que tem várias formas de derrubar um poder. Só ver Gandhi, que derrubou um império na Índia, Luther King, que mudou lá os direitos civis. Mas eu compreendo as pessoas que entram para a revolução armada. E aí a gente vai começar a surgir vários movimentos é, baseados, né, nos movimentos lá de Cuba, da Revolução Cubana, que é um tema que a gente estudou agora no terceiro bimestre. Então vai ter esses movimentos de guerrilha. E agora a gente vai ver algumas pessoas que participaram dos movimentos dos movimentos armados. Então um deles é o Carlos Marighella. Tem até um filme dele agora que vai ser lançado, se vocês puderem assistir, vai ser bem legal. Tomara que possa ser lançado aqui no Brasil, né, que já tinha sido censurado, mas é bem interessante, né, que ele foi um político, escritor e guerrilheiro comunista, um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, chegou a ser considerado inimigo número 1 do regime. Foi cofundador da LN e foi assassinado pelos agentes do DOPS em 69. Outro que tem um filme aqui no Brasil muito bom, é o La Marca. Né? Ele foi um militar, ele era um capitão do exército. Aí quando ele começou a ver como o exército praticava, né, a tortura, como realmente agiu o exército, ele resolveu desertar, né, sair do exército e virou um dos comandantes da VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. E aí ele assaltou banco, porque tinha que financiar o sistema. E a ideia de assaltar banco é mais ou menos assim, ó, eu vou lá, os caras estão roubando, a gente rouba deles, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, né? E aí ele foi perseguido e em 71 ele foi morto. Então, não esquece desses nomes, vai cair na prova, hein? Marighella, Carlos Lamarca. Aí a gente vem aqui pro João Amazonas de Souza Pedroso, que é só João Amazonas. Esse, ele conseguiu sobreviver, morreu faz pouco, né, tempo. Pouco tempo assim, né, não foi lá nos anos 60, 70. Né, ele morreu com 90 anos de insuficiência respiratória, mas ele participou de várias manifestações aí, né. E por último, que a gente vê, não, teve vários outros que participaram, mas aqui eu coloquei 4, só pra gente ver. Foi a presidenta Dilma, né, Dilma Rousseff, que todo mundo gosta de zoar, mas ela é uma lutadora, né, de verdade, assim, a gente tem que respeitar a história dela. Se você não gosta dela como presidente, a sua opinião, também não gosta, eu acho que ela poderia ter feito completamente diferente do que ela fez, mas enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto lutadora da sociedade, ela fez muito, né, ela fez muito. Então aqui, ó, ela é filiada ao PT ainda, foi nossa 36ª presidente do Brasil. Ela entrou para a Colina, que é Comando de Libertação Nacional, e depois para a Vanguarda Armada Revolucionária, né, a VAR Palmares. E passou 3 anos, de 70 a 72, na OBAN, que era a Operação Bandeirante, que é onde ela foi torturada, e depois no DOPS. Então, ou seja, aqui a gente tem 4 exemplos de pessoas que entraram para a luta armada. Então, a Dilma, o João Amazonas, o Marighella e o Lamarca. Tá bom? E quais eram as características da ditadura brasileira? Então, não existiu o pluripartidarismo, que foi extinto no ato institucional número 2. Então só tinha 2 partidos aqui no Brasil, que era o Arena e o MDB. Então isso também vocês tem que ficar claro, só tinha 2 partidos. O ato institucional número 5 limitou ainda mais os direitos políticos do Brasil, né, caçando políticos considerados pelo regime como subversivos. A censura
imposta logo após o golpe militar, teve como serviço o SNI seu órgão mais atuante, e a propaganda do regime militar usou slogans como Brasil ame ou deixe. Então a gente vê isso daí, não sei se vocês lembram, o Silvio Santos no SBT, logo quando o presidente está aí hoje foi eleito, ele também começou com esses slogans, e aí gerou mó sentimento ruim. Aí a galera, ele tirou. Mas começou com essa patifaria também. Ah, Brasil, ame ou deixe. Não, não é assim. E isso os militares usavam muito. Inclusive na Copa de 70, quando o Brasil foi campeão, os militares usaram a exaustão a Copa de 70 como propaganda, né, do regime. Então eles tinham isso daí também, tá? E aí, quando começa a redemocratização? Então, na década de 80, de 1980, começa várias campanhas, né, de direta já, e aí que eles queriam votar para presidente. A gente tem que ter nosso direito de votar. Apesar de ter pessoas, de terem pessoas que não querem votar, a gente tem que ter esse direito. A gente tem que poder escolher quem a gente quer no poder do país. Então aqui é uma foto bem legal, né, desse momento. Aqui, ó. Ó quanta gente tava na rua pedindo direta já. E eu sou palmeirense, né? Mas eu respeito muito a história do Corinthians, que nessa época o Corinthians foi um dos clubes que mais lutaram pela democracia, por isso. Tinha o Sócrates, né? O Sócrates foi da hora, assim, ele participou de um desses comícios, ele falou assim, se o Brasil não voltar, não voltar a ser uma democracia, eu vou embora. E ele foi. E aí depois ele voltou porque ele era um lutador, ele queria estar no país dele quando o país realmente voltasse a ser uma democracia. Então teve, né, até serviu de slogan aí a democracia corintiana, então eu respeito muito a história. E foi um movimento que começou a juntar muita gente, foi juntando, se transformou quase como um efeito demonstração, assim, né? Então chegou um momento que já não tinha mais como segurar. E, e aí, em 1989 teve as primeiras eleições, né, diretas. Eu lembro que eu era pequeno. E aí foi bem legal. Depois no quarto bimestre eu vou tentar trabalhar um pouquinho isso com vocês. Aí eu vou mostrar lá uns vídeos de debate do Lula com o Fernando Collor. Foi bem interessante. E aí vamos falar um pouco da Declaração dos Direitos Humanos, né? O que é a Declaração dos Direitos Humanos? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela delinea os direitos humanos básicos. O que seriam os direitos humanos básicos? É o direito à vida, direito ao trabalho, direito à alimentação, direito à cultura, direito a lazer, direito à nacionalidade, direito a uma língua, direito a gente poder ser quem a gente é, o direito de ser humano. E aí vem os caras falar, esses babaca ficar falando assim, não, direitos humanos para humanos direitos. Não, os direitos têm que ser para todos, para todos, para todos. Ah, o cara roubou. O cara tem que ter direito, ele é um ser humano antes disso. Então, ele tem o direito a ter um julgamento justo, ele tem direito a ser preso numa cela com mínimo de qualidade. Então hoje a gente vê, e aí, tu acha que prendendo os caras colocando 30 numa cela que cabe 3, você vai ressocializar ou o cara vai sair de lá pior? Então isso a gente tem que começar a pensar direitinho. Aí vem os palhação falando assim, mas imagina os caras vindo. Eu tô na aula, Luna, por favor, né, meu? É assim, né? É quarentena, então a gente sabe como é. Então, imagina isso. Então aqui eu coloquei no PowerPoint alguns dos direitos, né? Alguns dos artigos, são 30 no total. Então eu coloquei assim, ó, todos nascemos livres e iguais, né? Não discriminar, direito à vida, né? Nenhuma forma de escravidão, nenhuma forma de tortura, né? O direito de ir e vir, direito de ser igual, ser protegido pela lei. Aí vem também casamento e família, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de se reunir, direito à democracia, direito do trabalhador,
Comida, abrigo para todos, direito à educação, direito ao mundo justo e livre e responsabilidade. Então, tem mais, se vocês puderem, é só fazer uma pesquisa na internet, vocês encontram esse, os direitos humanos. Então é um pouco isso a gente entender, né? Que nem esse processo de redemocratização é super importante para nós, né? Que é, hoje a gente vive uma democracia representativa muito por causa dessa época. Então a nossa democracia ela ainda é muito jovem. Então a gente tem que misturar a democracia com os direitos humanos para a gente ter uma sociedade mais justa. Só que a gente vê que ainda não é tão justo. Então a gente tem que aproveitar esse momento, olhar os candidatos. É o mínimo que a gente pode fazer na democracia que a gente vive hoje, é conhecer os candidatos no qual a gente vai votar, tá bom? E não votar porque o cara lacra, sabe? Ou porque sei lá, não vou falar porque é isso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é o mínimo, né? Depois a gente pode discutir mais, mas essa é a nossa primeira aula, quem sabe a gente vai melhorando aí. E aqui tem a avaliação de aprendizagem. Então vocês têm até o dia 13 do 10 agora para responder. Então tem o link, eu vou postar lá no blog da escola, mas quem tiver aí já pode pegar o QR Code, então eu vou deixar um tempinho. E aí vocês podem pegar via QR Code também, ou o link que está aqui, tá bom? Então boa sorte, se tiverem dúvida pode mandar para mim. Eu vou falar, ó, dia 13 fecha, tá? Então dia 13, 10 da noite, dia 13, 9 da noite eu vou fechar, porque no dia 14 eu tenho que mandar as notas lá para a escola, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham entendido. Se tiver dúvida, pode mandar lá no grupo do WhatsApp que eu vou responder. Pode chamar no privado também que eu respondo. Então é isso, meus queridos. Desculpa aí minhas filhas, mas é assim mesmo, né? Elas estão aqui em casa comigo. Então acontece isso, tá? Um abraço e eu vou terminar essa parte aqui da apresentação. Então foi. Eu acho que foi nossa aula de hoje. Deu mais ou menos 40 minutos, é o que eu estava esperando. E é isso. Então, para vocês, muita saúde, paz e bom que está acabando. Está acabando essa pandemia. Tá bom? Então, é isso. Tchau.